Gravação iniciada, presidente. Olá, senhores. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar seguimento aqui à nossa reunião da tarde desse dia 6/10, reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Nós julgamos no vídeo anterior, né, antes de fazermos esse breve intervalo, nós julgamos os processos 86 a 102, todos da pauta da tarde deste dia 6, e estamos agora no processo 103, processo de relatoria da conselheira Débora, do recorrente Pacífico Macaense, deve ser Consultoria Empresarial de Recursos Humanos Limitada. Conselheira Débora, por favor, fique à vontade quando entender que pode, por favor, a leitura do seu relatório e voto. Então, trata-se de recurso voluntário. A DRJ julgou o lançamento improcedente, referente da EBCAD de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória CFL 68. Deixa eu ver. O contribuinte foi cientificado do lançamento e apresentou a impugnação, alegando que juntou comprovantes da capacidade postulatória, conforme a RAIS de 2003, com respectivo recibo de entrega do decreto 76.900. A empresa tem objeto de prestação de serviço de recrutamento e seleção pessoal para terceiros, alocação de mão de obra e também confeccionar folhas de pagamento para terceiros e outras empresas do mesmo grupo. À época da fiscalização, diversos documentos encontravam-se extraviados. Eu vou ler porque isso aqui tem pertinência com a decisão, tá? Só para esclarecer para vocês do que se trata. Então, à época da fiscalização, diversos documentos encontravam-se extraviados em virtude de mudança de endereço, sendo apresentados apenas os documentos que estavam disponíveis, dentre os quais os rascunhos de folhas de pagamento do período de janeiro a dezembro de 2003, em que constavam as remunerações de segurados de várias empresas, pois o programa gerador da folha era de usuário único. O auditor fiscal considerou esses rascunhos como folha de pagamento oficial, comparando seus valores com aqueles informados em GFIP, constantes do sistema da Previdência Social, resultando em apuração de divergências. Tal equívoco foi informado pelo auditor, argumentando nada a poder fazer, por não dispor da empresa de documentos que comprovassem sua declaração. Visando provar o que alega, o impugnante junta cópia da RAIS de 2003, do comprovante de sua entrega e de dispositivos legais pertinentes. Pede que seja dilatado o prazo para pedir a relevação da multa aplicada, uma vez que a massa salarial aqui considerada há que ser revista para possibilitar a correção das informações prestadas em GFIP. A decisão da DRJ julgou o lançamento procedente, o contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou os mesmos argumentos deduzidos na impugnação. Assim, nesse procedimento fiscal, além desse auto de infração, foram lançados esses outros demais autos, que eu relaciono aqui. O principal é o NFLD 37, foi julgada já no CARF, pela terceira turma especial, em 2011, que deu provimento parcial e declarou apenas a decadência referente às competências anteriores a 5 de 2002. Então, em relação à exigência do depósito recursal, a matéria já está superada, face ao enunciado da súmula vinculante número 21 do STF. A questão das obrigações acessórias conforme relatado, foi o fato da empresa ter apresentado os dias de GFIP, com dados não correspondentes a todos os fatos geradores. Assim, vigentes os dispositivos, é dever da autoridade lançadora efetuar o lançamento nos termos do 142. Aqui, eu também vou utilizar faculdade lá do disposto, o parágrafo 3º do RICARF, porque os argumentos são os mesmos,
e ela não apresentou nem documentos e nem novas razões de defesa. A empresa alega resultar de equívoco o presente lançamento, conforme relatado nos itens 7.2 e 7.4 acima, entendendo que a apresentação da RAIS de 2003 comprovaria de forma incontestável a verdade das suas alegações. Ocorre que, como a GFIP RAIS é documento declaratório, seja elaborado pela própria empresa, cabendo à fiscalização atestar a veracidade de seu conteúdo, pelo confronto com os demais documentos apresentados durante a auditoria fiscal. No presente caso, porém, não existem tais documentos, ou, como alega a impugnante, os mesmos foram extraviados durante sua mudança, e por isso a empresa foi autuada, também por deixar de apresentar livros contábeis e documentos relacionados às contribuições previdenciárias. Seria extremamente temerário, na ausência de um corpo documental probatório dos valores que compõem a remuneração dos segurados, deduzir que qualquer parcela da multa aplicada, Assim sendo, a RAIS nada comprova contra o lançamento. Com relação aos valores extraídos das folhas de pagamento de 2003, levantamento GFI, estas se encontram anexadas ao processo, não trazendo a impugnante provas capazes de alterar o lançamento. Aliás, uma verdadeira incoerência apresentar as RAIS de 2003 com a alegação de que essas comprovariam que a fiscalização enganou-se em considerar como segurados e empregados da impugnante os nomes que nelas não constam, o que conduziria à conclusão de que a empresa não errou ao deixar de informar tais segurados em suas GFIPs. E, ao mesmo tempo, pedir mais prazo para retificar estas mesmas GFIP de modo a obter a relevação da multa. A conclusão que chego, a partir do acima exposto, é que nem a impugnante tem certeza de que as RAIS apresentadas indicam todos os seus segurados e empregados. Intimado do lançamento, sujeito passivo exerceu seu direito de defesa e o do contraditório por meio da impugnação apresentada em conformidade com o artigo 5º L. 55 da Constituição da República, não havendo mais prazo a lhe ser oferecido. Nesse caso, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de apresentar a guia de recolhimento, as informações com dados não correspondentes, estou, portanto, caracterizada a ocorrência do fato gerador da multa e a aplicação da penalidade for realizada corretamente, não podendo ser afastada como pretende o recorrente, não merecendo reparo o acordo. Agora eu estava só observando uma coisa, a questão que foi já afastado por decadência, uma parte do lançamento, mas como já não é objeto do litígio, eu estou mantendo o que restou, né? Então, e o lançamento anterior da obrigação principal só foi acatada a decadência de um período. Então, no demais, como ela só se refere, ela só apresentou a RAIS, não apresentou outro documento para comprovar que as GFIPs não estariam, as folhas de pagamento não estariam corretas, então, aqui ela não se desincumbiu ainda do ônus probatório dela, então, por essa razão que eu estou mantendo o lançamento, nos termos do voto, da decisão da primeira instância. Ok, conselheira Débora. Senhores, considerações? Débora, eu tive uma dúvida. Você falou a questão da decadência, uma parte da decadência. Onde é que teve? Foi lá no principal, né? Foi no principal, que acolheu parte da decadência, aqui, ó, na NFLD 37.030. 380, né? Tá? 380 ele deu provimento parcial, esse acórdão aqui que foi julgado no CARF, sessão de abril de 2011, e declarou a decadência referente às competências anteriores a maio de 2002. Eu não sei se... seria o caso de aplicar os reflexos, não? Pois é isso que eu estava pensando agora, depois que eu li aqui, será que eu tenho que manifestar também que em relação, deve ser aplicados os reflexos? Eu acho que nesse caso não, porque não se aplica a decadência nesse caso aqui por reflexo do outro. Por conta de previsão de súmula, né? Eu teria que ter uma matéria tratando disso. Uhum. Teria que ser uma matéria recursal, né? Um pleito recursal para eu falar se aplica ou não se aplica a súmula, a menos que a conselheira identifique de ofício que tem uma parte que tá decaído e resolva
aplicar de ofício, mas não é porque é por conta necessariamente de reflexo do outro, porque a contagem dos prazos são diferentes. Não, eu não identifico, então, porque o principal, houve a decadência, até aqui nem houve alegação de decadência no recurso, então, por isso que eu estou mantendo nos termos da decisão de primeira instância. Ok, senhores, mais alguma consideração? Daniel, como vota, conselheiro relator, negando provimento do recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho a conselheira relatora e assino o processo 103 da Pacífico Macaense, Consultoria Empresarial e Recursos Humanos Limitada, a qual os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento do recurso voluntário. Próximo processo, item 104, também de relatoria da conselheira Débora, contribuinte Paulo Henrique de Castro Pontes, processo final 2709. Conselheira, por favor, fique à vontade. Então, é recurso voluntário, a decisão de primeira instância não conheceu da impugnação, e, por conseguinte, manteve o crédito tributário formalizado no auto infração de habitat número tal. O lançamento se refere à multa por descumprimento de obrigação acessória, CFL 67. Na realidade, foi lançado aqui esse lançamento, foi lavrado na pessoa do presidente da Câmara Municipal de Araripe, consoante determina o artigo 41 da Lei 8.212/91. O período do crédito é 2 de 2007, 6 e 7 de 2007. Que ele apresentou impugnação, né, não conheceu da impugnação por ser intempestivo, ele tomou ciência do acórdão, e o acórdão ele apresentou tempestivamente, né, alegando aqui, pedindo novamente a relevação da multa, falando que ausência da responsabilidade pessoal de forma subjetiva aqui do dirigente, mas o problema todo aqui é que a decisão de primeira instância, ela não conheceu da impugnação, né, e além desse lançamento, como eu falo, foi um outro lançamento desse confronte, que foi arquivado em 27 de 1, a despeito do recurso voluntário ter sido apresentado tempestivamente, a DRJ não conheceu da impugnação do contribuinte, posto que apresentado após o prazo legal. No recurso voluntário não há questionamento acerca da tempestividade da impugnação, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido. Por conseguinte, as questões de mérito não podem ser analisadas por não terem sido objeto de decisão recorrida, mediante a constatação da ausência de tempestividade da impugnação e consequente não instauração da fase litigiosa do procedimento administrativo. O que não impede, conselheira, de a gente, de repente, naturalmente, se você entender adequado, incluir um parágrafo no final, exatamente para apontar que não impede da autoridade administrativa revisar o lançamento, em particular por conta da revogação do artigo 41 pela Lei 11.941. Presidente, eu até estava lendo que tem a lei que anistiou uma lei de 2009, que no artigo 12 ela menciona, porque eu até pensei sobre isso, que no momento da execução, talvez não dê para cobrar, porque há uma anistia sobre a cobrança desses lançamentos em que os agentes públicos e os dirigentes, né, foram responsabilizados, né, por essas penalidades, pessoalmente responsabilizados. Então, será que no momento da execução já não se aplica essa anistia? Sim, eu acho que pode sim. É que você trouxe agora uma outra informação, que eu nem sabia da lei que anistiava esses casos, né? E a questão de se colocar só uma ressalva para avaliar a questão sobre sede de revisão de ofício, tanto sobre o enfoque da revogação do artigo 41, como pela anistia da lei tal. Tá, eu coloco até pensei, assim, no momento de conhecer, mas como é intempestivo, a gente não pode, né, porque não tem litígio instaurado, mas eu vou colocar esse parágrafo aí, em sede, né, de revisão, né, a análise, então, da revogação,
E menciono daí essa lei 12.024, que anistiou também. De qualquer forma, não vai ser cobrado, porque isso que na minha cabeça ocorreu, que daí no momento lá da execução, como tem essa anistia, já não tem como cobrar, né? Exatamente. Estou botando aqui uma possibilidade, né? Uma ressalva. Eu botei assim, senhores, se todos concordarem, não conhecer do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, ressalvada a possibilidade da autoridade administrativa promover a revisão de ofício do... Eu ia botar lançamento, mas vai ficar lançamento 2 vezes, né? Da exigência. Ou do crédito, revisão de ofício do crédito lançado. Do crédito. Presidente, mas seria não conhecer em função da intempestividade da impugnação? É porque ele não tratou, ou seja, o litígio está na intempestividade. Ele não tratou da intempestividade. Ah, sim. Então tá bom. De outras coisas, né? Uhum. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho também, presidente. Marcelo? Acompanho. Débora, você ia falar alguma coisa? Tive a impressão que você ia falar alguma coisa. Eu também acompanho a conselheira relatora. Eu vou ler aqui, então, como ficaria o resultado para ver se todos estão de acordo. O acordo do membro do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, ressalvada a possibilidade da autoridade administrativa promover a revisão de ofício do crédito tributário exigido. Ok? Eu vou botar ressalvada diante do caso concreto, né, que é uma situação bastante específica, né? Então, próximo processo, item 105, relator conselheiro Francisco Guarita, Optar Serviços Limitados. Por favor, conselheiro, fique à vontade, processo final 2009-11. Não, por favor. Deixa eu ver, um momentinho. Também referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. O presente processo está de recurso voluntário em face de decisão notificação de número tal da Delegacia da Receita Previdenciária em Belo Horizonte. Seção a Lavará foi 770 a 704. Utilizarei como relatório o relatório utilizado
por ocasião do voto recondutor relativo ao julgamento de primeira instância. Da impugnação. O contribuinte inconformado com a autuação apresentou defesa dentro do prazo da impugnação do lançamento, consoante o documento de folhas tais, alegando o inciso que do início de passividade. Em seguida, argumenta que as contribuições sociais para a Seguridade Social têm natureza tributária, sendo aplicadas as mesmas regras gerais tributárias previstas no CTN, norma recepcionada pela Carta de 88, reguladora das normas gerais tributárias escrita no artigo 140, inciso 3, a linha B do artigo 146 da Constituição Federal. Ressalto que a infração é derivado da NFLD número 36.672.283/9, razão pela qual o reto demonstrara a insubsistência do mesmo. Acrescenta que a partir do demonstrativo de divergência quanto ao levantamento fiscal FPI, P1, e relatório de déficit contemporâneo, relatório fiscal FP2, das notas fiscais e GPS e relatório do terceiro salário do ano 2002, 2003, horário necessário, pode-se constatar que as diferenças não lançadas em GFIP decorrem de erro contábil, não tendo havido interesse em impugnante omitir tais valores da GFIP. Requer a relevação da multa nos termos do parágrafo 1º do artigo 291 do decreto 3048/99. Em sua decisão, o órgão julgador de primeira instância decidiu que assiste a razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte emenda. Infração à legislação previdenciária. Apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Relevação das infrações corrigidas. Certo? Constitui infração o artigo 32, inciso 4, do parágrafo 5 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária. Se o infrator formular pedido no prazo de defesa for primário e não tiver ocorrido em circunstâncias agravantes, serão relevadas as multas relativas às infrações corrigidas na proporção dos valores dos fatos geradores informados. Autuação procedente em parte com relevação parcial. Em 26 de outubro de 2006, foi encaminhada ao contribuinte optar serviço a dessa notificação via correio, porém a correspondência foi devolvida. Em 16 de setembro de 2008, foi dada ciência da autuação ao antigo sócio da optar serviço, o senhor Rodrigo Canesso Dalla Rosa, cuja participação na sociedade deu somente até o 7 de agosto de 2003. Cuja sua responsabilidade pela autuação, segundo o mesmo, se daria apenas em relação às competências de 6 e 7 de 2003, sendo que a manutenção da autuação pela ação recorrida deu-se a competência de 6 a 11 de 2003. Em 15 de outubro de 2008, o antigo sócio Rodrigo Caneso Dalla Rosa interpôs recurso voluntário à folha número 804 e 805, informando que se desvinculou da sociedade em 7 de agosto de 2003. Lembrando que a autuação é 6, 7 e até 11. E que os novos sócios passaram a ser os senhores Manuel de Jesus da Silva e Vanderlei Ferreira Pedrosa, e que estaria disposto a parcelar os débitos referentes aos meses em que estavam na gestão da sociedade, devendo os meses serem rateados com a outra sócia, em razão de 50%, no caso, a senhora Ana Maria. Que na verdade ocorreu o seguinte: foi feita a autuação referente ao período de 7 a 11 de 2003. Aí foi autuada os atuais sócios da empresa, no caso, quem assumiu a partir de agosto de 2003. Aí os atuais sócios foram entrar com impugnação junto à DRJ. Aí a DRJ concedeu parcial, no entanto, manteve a autuação a partir de junho de 2003. Aí quando intimaram a empresa, quem tinha se impugnado, a correspondência foi devolvida. Aí, no caso, eles foram intimar os antigos sócios. Aí, no caso, o Rodrigo, que é sócio da Ana Maria. Aí, esse antigo sócio foi e disse, não, eu não faço parte da sociedade desde agosto de 2003. No entanto, quero parcelar os débitos referentes aos 3 meses que eu participei da empresa. Conselheiro Francisco Iguarita, relator. Apesar do presente recurso voluntário ter sido formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do artigo do decreto 70/235, e que preencheria os demais pressupostos de admissibilidade, observa que o mesmo não deve ser conhecido, pois além de ter sido impetrado por pessoa que não mais representa o contribuinte,
não desencadeou a lide fiscal pelo impetrante, pois o mesmo não apresentou impugnação junto ao julgador de primeira instância. Além do mais, no presente recurso, não há lide a ser solucionada, apenas a informação de que o recorrente não mais participa da sociedade e que o mesmo solicita parcelamentos dos débitos referentes ao período em que era sócio do contribuinte. Solicitação essa que deve ser apresentada junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil, jurisdicionário do contribuinte. Conclusão. Por todo exposto e por tudo que consta nos autos, não conheço o presente recurso voluntário. Senhores, Porque, na realidade, quem impugnou foi os atuais sócios. Esses novos sócios, eles apresentaram o recurso voluntário, já que os outros não apresentaram, não foi encontrado no endereço, aí, só que eles não são mais sócios e nem apresentaram impugnação. Além do mais, ele não discute nada, apenas deixa parcelar a parte deles. Daniel, como vota, conselheiro relator, não conhecendo do recurso voluntário, por entender que não há litígio apto a ser julgado em segunda instância administrativa. Acompanho. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Douglas. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Flávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho, só posso até sugerir aí ao conselheiro para incluir um parágrafo no final para apontar para a unidade administrativa adotar as providências relacionadas à correta cientificação do sujeito passivo, porque aí ela cientificou alguém que não era apto a responder pela empresa, quando frustrada deveria ter seguido os termos lá do 70235, fazendo edital, encaminhando para a inscrição se fosse o caso, enfim, agindo o que tem que fazer, porque o processo vai ficar parado aí até quando, né? Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário por inexistência de litígio apto a ser julgado em segunda instância administrativa. O processo seguinte, item 106. Presente. Eu tenho que informar a unidade de origem que ele procure cientificar o real possuído passivo, não é isso? Adotar as providências adequadas para os casos em que o contribuinte, quando se restou improfícua lá a intimação do contribuinte. Né? Tinha que fazer o quê? Poderia intimar os outros sócios, poderia fazer intimação por edital. É lógico que o conselheiro não precisa ensinar para a unidade a fazer, é só dizer adotar as demais providências pertinentes para a cientificação, em particular nos termos do que prevê o artigo 23 do 70235. É isso, senhores. Então, o processo seguinte, processo de relatoria do conselheiro Douglas, Plastipac. Packaging, deve ser isso, eu não sei nem como é que lê isso aqui, cara. Tanto packaging aqui, que não dá para mim não, Douglas. Da Plastipac, processo 2008-75, e o processo seguinte, o 107, processo 2008-10. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade para iniciar pelo processo que entender mais adequado aqui para trazer melhor proveito para a nossa reunião. Tá, vamos seguir a ordem mesmo. Na verdade, o resultado dos dois vai ser o mesmo. Esse aqui se refere às contribuições destinadas a terceiros e o outro se refere às patronais SAT e RAT. É um recurso voluntário da decisão que julgou procedente o lançamento por falta de pagamento de contribuições previdenciárias. Nesse caso, destinadas a terceiros, é constituído do levantamento VNB, vantagem não incluída na base de cálculo, período indicado, no ano de 2004, não declarado em GFIP. O que eles não incluíram no salário de contribuição? Auxílio moradia provisória e auxílio filho excepcional. A decisão da DRJ manteve o auto
e alegou em apertada síntese que o auxílio moradia não deve integrar o salário de contribuição, que o auxílio filho excepcional também não integra o salário de contribuição. O que aconteceu, na verdade? A empresa tem uma unidade em Paulínia e uma unidade em Manaus. Alguns funcionários foram transferidos para Manaus e aí passaram a pagar, nesses casos aí, auxílio moradia para quem foi para lá, e para um funcionário o auxílio filho excepcional, que está previsto em convenção coletiva. Aí eu já passo ao voto. Eu começo mencionando aqui, já com relação ao auxílio moradia, o disposto no artigo 201, parágrafo 11 da Constituição, que eu vou deixar de ler aí, que fala que todos os ganhos habituais integram o salário de contribuição. Por outro lado, a legislação previdenciária ouve por bem definir aquilo que não integra o salário de contribuição. Artigo 28, parágrafo 9º, a linha M, os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que por força da atividade exija deslocamento e estado, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. No caso, a transferência dos funcionários de Paulínia para trabalhar em localidade distante, Manaus, enquadra-se na hipótese prevista no artigo 28, parágrafo 9º, a linha M da Lei 8212, de 91. O funcionário foi deslocado do local em que residia para trabalhar em localidade distante de sua residência, de modo que deve ser dado acolhimento ao recurso voluntário quanto a este ponto. Os valores pagos a título de moradia, no caso, têm caráter indenizatório para que o funcionário deslocado de sua residência não tenha um custo adicional. Em outros termos, o funcionário que optar por ser deslocado seria duplamente penalizado. Por ficar longe do convívio de sua residência ou família e ainda ter que pagar por isso. Então, por tais razões, eu dou provimento ao recurso quanto a este ponto. Aí, o auxílio filho excepcional, melhor sorte não tem a recorrente quanto a este ponto. Não tem, tendo em vista que não há previsão legal para que se possa isentar tais pagamentos. Mais uma vez, mencionamos o artigo 211, parágrafo 11 da Constituição, e alega a recorrente que o auxílio filho excepcional estaria previsto no disposto no artigo 28, parágrafo 9º, a linha S e T. E ali não fala, ali a S fala ressarcimento de despesas do uso de veículo de empregado e reembolso creche. E a T, valor relativo ao plano educacional, que virei para trás, mas e não se enquadraria. Então, a interpretação das normas isentivas deve ser feita de forma que não comporte extensões, nos termos do artigo 111.2 do CTN. Então, interpreta-se literalmente e outorga de isenção, e este é o escopo da interpretação da norma de isenção. O legislador não dá espaço para que as normas possam ser interpretadas, justamente para que não haja utilização do instituto de forma equivocada, de forma que a benesse fiscal possa ser utilizada apenas por aqueles contemplados na norma. Então, sendo assim, nos termos do artigo 28.1 da Lei 8212, a totalidade dos rendimentos pagos devidos ou acreditados nesse tocante se aplica aí com relação ao filho excepcional. E aí eu transcrevo um trecho aí da decisão da DRJ, que fala mais ou menos que a previsão em convenção coletiva não pode contrariar a lei, né? Porque na convenção coletiva falava que essas verbas auxílio excepcional, auxílio filho excepcional, estariam isentas. Então, eu estou dando parcial provimento ao recurso. É isso, presidente. Senhores, considerações? Um minutinho, presidente. A DRJ não havia
acolhido a questão do auxílio moradia por entender que não havia configuração de que ele estava lá só por conta para prestar esse serviço fora de sede, né? Inclusive, parece que a empresa junta um determinado contrato de locação e o que evidencia que, na verdade, o camarada já tinha se fixado definitivamente lá na localidade. No recurso voluntário, a empresa diz que de acordo com a política de transferência estabelecida pela empresa, os colaboradores transferidos para prestar serviço em localidade diversa da contratada, que implique na alteração do domicílio, é pactuado o reembolso parcial dos gastos despendidos com moradia. Ressalta-se que aqueles que se adaptaram bem ao local e ao trabalho foram convidados para permanecer em Manaus, tornando, portanto, a sua transferência definitiva. Diante disso, o pagamento do auxílio consiste no reembolso aos trabalhadores transferidos de parte da despesa. Não me parece que aqui seria aquela despesa para o camarada que está indo lá, saindo da sede dele para fazer alguma coisa em outro lugar. Seria a despesa para o camarada que foi transferido para lá. Alguns deles, inclusive, ficaram lá definitivamente e aparentemente isso continua sendo pago. Porque fez parte lá da política deles e tal, diferentemente da empresa. O camarada, por exemplo, atua em Paulínia, aí vai a empresa abrir um campo qualquer de obra lá um canteiro de obra lá em Manaus. Aí beleza, o camarada vai para lá, mas ele vai para passar um período. Agora, no momento que ele é transferido e fica lá definitivamente, aquela é a nova localidade dele. Ou seja, me parece que o que ele fala aqui, ele acaba corroborando o que a DRJ falou sobre esse caráter, né, de que aparentemente essa transferência ela não se deu assim de forma precária, né? Vai lá para resolver o problema e depois você volta. Não. Ele mesmo cita aqui que a política de transferência dele é essa: você quer ir para lá? Beleza, vai para lá, eu vou ficar pagando para você uma parte, vou ficar reembolsando pelo período pactuado o reembolso parcial dos gastos despendidos com moradia pelo período em que perdurar a transferência provisória. Olha só, se ele, por um acaso, ele só fica lá, se ele ficar só um período, é só uma parte que ele vai custear, ou deveria custear tudo, já que o camarada é como se fosse uma diária, né? O camarada está fora de sede. E ele ainda ressalta que se aqueles que se adaptarem ao local de trabalho foram convidados a permanecer, tornando, portanto, definitiva a transferência. Diante disso, o pagamento de moradia consiste no reembolso aos trabalhadores transferidos de parte das despesas gastas com aluguel. Referido reembolso somente ocorre após a comprovação dos gastos pelo colaborador. Nesse sentido, mensalmente, os trabalhadores apresentam recibo de aluguel ou o próprio contrato de locação para atestar os valores a serem restituídos. Me parece que quando você está lá de forma parcial ou provisória, aí tudo bem, esses valores, o camarada recebe aqueles valores para o trabalho, né? Recebe para o trabalho. À medida que isso vira uma questão definitiva, eu pago a você pelo seu trabalho lá naquela unidade, eu pago a metade do aluguel. Senhores, considerações? Presidente, eu estava analisando o relatório fiscal. Sim? Travou. Eu acho que você caiu, Marcelo. E essa pagamento de custo é parcela única, né? Tem aqui prevendo no artigo 28 da Lei 212. Estou vendo agora. De mudança, né? Se for a mudança definitiva, né? Que aí você vai... Estão me ouvindo? Pois não, eu estou te ouvindo, Marcelo, mas você não aparece não, tá cinza o teu estado. Eu vou voltar, eu vou sair e voltar. Ok, obrigado. Presidente, eu
verdade, eu fiquei com dúvida, eu não conseguia, sinceramente, sim, eu não conseguia como que eu posso dizer? Falar que não consegui enquadrar ali no M, né? Assim, quando eu estava fazendo votos, eu fiquei com essa dúvida de fato. Mas, por outro lado, se eu estava vendo que os pagamentos não são iguais, por exemplo, né? Então, sei lá, tem cara que recebe 800, tem cara que recebe 150, então talvez aí demonstre que tem até uma relação com o salário, não sei, e aí porque não... Douglas, é que na linha M ele fala o seguinte: os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante. Então, se você é um camarada que mora em São Paulo e eu te contrato para você trabalhar lá em Manaus, aí beleza, aí isso é uma outra situação. Outra coisa é você é meu funcionário de Manaus e você quer ser transferido para tal lugar? Quero. Você vai. Com relação a esse ponto, eu também cheguei a pensar nesse ponto, né? Mas eu não entendo muito de trabalhista, mas eu pensei no seguinte sentido: se houver uma transferência de contrato de trabalho, é como se fosse uma contratação lá. Então, para mim não é. Para mim vai entrar aqui a questão da ajuda de custo, da G, parcela única. Para esses casos, aí o camarada recebe uma ajuda de custo para ele mudar de lugar de trabalho. Então você trabalha em São Paulo e fala assim: olha, agora você vai trabalhar em Manaus, eu vou te dar um dinheiro. O cara vai se quiser, beleza, vai. Aí ele vai. Agora, o outro caso é outra situação, é quando você contrata o cara já para trabalhar fora. Porque ele poderia ter contratado esse cara em Manaus. Manaus é uma grande cidade. Agora, imaginando que fosse lá sei lá, na minha época de ginásio tinha um projeto Jari, que eu não sei em que deu aquilo, mas vamos lá no projeto Jari, lá que não tem nada, no meio da Amazônia. Então, aí lá não tem ninguém para trabalhar, então vou contratar um cara fora, de outra localidade para ir para lá. Presidente, a título de informação, eu já fui lá, é bem movimentada a cidade de Palmirim, viu? Ok, então, tá vendo? Mas o que eu falo é da minha época aqui, é bom tempo, não tinha nada lá não, Guarita. Mas vamos lá, Daniel, você queria falar alguma coisa? Presidente, em relação a essa questão da habitação, assim, eu tenho um entendimento parecido com o seu. Mas assim, com uma ressalva, porque essa ajuda de custo aí que é uma hipótese de isenção que o Rodrigo colocou aí, me parece que a finalidade aí do legislador, né, foi dar uma ajuda de custo, que é para custear justamente, não fala explicitamente, mas que normalmente se eu tenho uma residência fixa no lugar e vou viajar para outra cidade, vou me instalar lá, eu preciso do mínimo ali necessário para custear a mudança, né? O transporte, até chegar, imóveis, essa coisa toda. Mas a partir do momento, independentemente do cidadão ser de São Paulo, né, e ir transferido para Manaus, ou ele ser contratado em Manaus, para mim, quando a empresa custeia a habitação, isso é um salário indireto. Só existiria uma hipótese, ao meu ver, que a habitação não entraria aí no conceito de salário de contribuição. Seria um local, assim, bem raro, né, insólito, assim, onde não se tivesse imóveis à disposição para alugar, para comprar, e a empresa tivesse que construir ali digamos, um alojamento. Aí esse aí não entraria no conceito de salário de contribuição, porque aí seria... realmente não teria como, ele não tá ali morando efetivamente, ele está temporariamente alojado, como acontece, por exemplo, com os petroleiros, né, que passam 15 dias numa plataforma de petróleo e tal, e não tem como, ali não é habitação. Sim, ali é uma necessidade que ele tem de alojamento para o trabalho, né? Mas, fora isso, para mim, a habitação é um salário indireto. Se fosse o caso, se fosse uma coisa assim,
passageira, ele iria custear com diárias, né, e tal, mas não com, se ele tem aquele ânimo, né, aquela intenção de residir naquela cidade, independentemente dele ser de São Paulo, ter sido transferido, ele ser da própria cidade, é um salário indireto. Por quê? Porque ele está economizando com a moradia, né, que assim, aquele salário acaba, digamos, sendo, ele por exemplo, o empregador que a moradia de um padrão de um funcionário desse, vamos supor que seja em média um aluguel de R$4.000 por mês, né? Se ele tem um empregador que paga 20 mil sem moradia, né? É melhor ele ir para o que paga 18, 17 com moradia, porque ele vai receber muito mais. Esse é o meu mais ou menos a tua conclusão, ela se alinha a minha aqui. Agora vamos lá ver o Marcelo, que ele ia falar, acabou caindo e já retornou. Por favor, Marcelo. Presidente, eu estava analisando o relatório fiscal até para verificar essas hipóteses que o senhor comentou, né? Entendo, necessárias. Na minha opinião, o relatório fiscal está muito carente de informações. Ele coloca 3 parágrafos e só trata disso em um parágrafo só e, assim, muito raso. E ele fala o seguinte, tá? Folhas 28. Neste levantamento, constam todos os lançamentos das vantagens pagas ou creditados aos segurados, empregados que prestaram serviço ao sujeito, passivo no período fiscalizado, conforme planilha. Aí vem, as vantagens não incluídas nas remunerações são 3015, auxílio moradia provisória, e 3016, auxílio filho excepcional, e foram apuradas nas folhas de pagamentos apresentados pela empresa. Essas vantagens foram pagas com regularidade no período de 1 de 2004 a 12 de 2004. Aí, finaliza, sobre os valores encontrados, foram aplicadas as alíquotas vigentes na época para calcular as contribuições para outras entidades ou fundos, conforme o DAD. Simples assim. Eu acho que ele poderia ir mais a fundo, até para destacar esses pontos. É que isso foi muito falado lá na DRJ. Mas, sim, minha opinião, o relatório está muito raso. Sim, ele poderia ir atrás, porque, conforme o Douglas colocou, existem diferentes pagamentos aqui, pelo que eu verifiquei. Eu acho que, assim, como ele destaca, auxílio moradia provisório, né? Então, tem que verificar se houve reembolso e tudo mais. Ele tinha que checar essas situações, né? Até para a gente verificar se, eventualmente, se são indenizatórias ou não. Para mim, ficou muito raso, minha opinião. Ok. Assim, na minha opinião, a questão não prejudicou o contribuinte em nada, porque ele tentou demonstrar que, sobre esses valores, não incidia a contribuição previdenciária, trouxe lá os contratos de aluguéis, e a DJ falou assim, olha, isso não se enquadra. E eu acho que não se enquadra exatamente nos termos da linha M ali, que o Douglas coloca no artigo 28, né, do parágrafo 9 do 28, que fala sobre contratação de funcionário para trabalhar fora de sede. E o benefício para o camarada que é transferido é ajuda de custo, também sem incidência de contribuição. Mas, de todo modo, eu compreendo as suas colocações, mas, assim, não vejo que, para esse caso especificamente, o contribuinte sabe exatamente o que aconteceu e aí ele está tentando demonstrar, e dentro da demonstração dele que a DJ está falando assim, olha, e ele continua reafirmando aqui, ele está falando assim, olha, eu transfiro o cara daqui que trabalha aqui para lá. Aí, se ele quiser, ele até fica lá e tal, mas aí eu pago uma parte do aluguel dele. Ou seja, a rigor, se eu estou indenizando o camarada, eu tinha que indenizar tudo, não posso indenizar uma parte só. Não era nem questão de eu pagar uma parte do aluguel. Mas entendo as suas colocações, de fato, o relatório fiscal em si ele é bastante sucinto, reconheço. Conselheiro Douglas, por favor, quer fazer alguma consideração? Não, presidente, na verdade, eu tinha algumas dúvidas, eu fiz o voto para dar parcial para mim, mas eu, analisando aqui melhor, até lendo melhor o dispositivo, que fala, na verdade, né, cadê?
que a habitação teria que ser fornecida pela empresa, tem esses pontos também, né, que na verdade o funcionário alugava e prestava conta, então tem uma, assim, não está exatamente o que, de acordo com o que a legislação fala, e aí, e também eu acho que a questão, por exemplo, de pagar valores diferentes para funcionários, né, diferentes, então, assim, valores tão díspares, então, sei lá, tem desde 800 a 700 e tem 150. 150 não paga aluguel de ninguém, então isso pode dar ensejo, pode parecer que está vinculado ao salário que o cara tinha, então, nesse sentido, eu vou negar provimento. Ok, senhores. Daniel, podemos ir ao voto? Conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Presidente, Pois não. Por 30 segundos, meu sinal caiu, eu tive que iniciar, eu perdi o fiozinho da meada, bem finalzinho, as conclusões. Tá, o conselheiro Guarita, você também não está aparecendo para a gente aqui. Abre sua câmera aí, por favor. Foi que eu reiniciei. Que eu reiniciei agora, perdão. Ok, então baixa a sua qualidade novamente. O conselheiro Douglas, revendo a sua posição a partir das discussões que tem aqui, ele entendeu que a situação trazida nos autos, ela não se encaixa perfeitamente na previsão da linha M do parágrafo 9º do artigo 28 da 8.212, porque não é necessariamente uma contratação do empregado para trabalhar em lugar distante, e ainda em razão da diferença entre os valores vinculados, se fosse algo para indenizar alguém que está indo lá fora, para trabalhar numa localidade distante, ele entende que deveria haver um mínimo aí de uniformidade, assim como ocorre para a gente, por exemplo, em relação às diárias. Todo mundo recebe uma diária mais ou menos no mesmo valor, né? Daniel, como vota? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Guarita? Também acompanho. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Vou acompanhar porque não ficou muito claro assim o que o contribuinte deixou. Acompanho. Então, para o caso da Plastipac, processos 106, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado se repete no 107, é isso, conselheiro Douglas? Se repete, sim. Ok, o 107 trata de? Patronal e RAT, SAT e RAT. Perfeito. Então, passamos agora ao 108, Transvisa Serviços de Vigilância Patrimonial e Ostensiva Limitada. São 3 processos do mesmo contribuinte, relatoria do conselheiro Guarita. Conselheiro, por favor, inicie pelo aquele que entender mais proveitoso para o nosso trabalho. Ressaltando que já estamos aqui às 17h15, portanto, no que puder ser célere aí na leitura do relatório e voto, é melhor. Presidente, na realidade, os 3 processos dizem respeito à mesma coisa, os mesmos argumentos e o mesmo resultado. Então, portanto, mesmo que venha a ser demorado. Isso, exato. Trata de auto-infração para a aplicação da multa por incumprimento de obrigação acessória em razão do autuado ter deixado de exibir a contribuição para a Seguridade Social também. Vou utilizar a parte do relatório elaborado por primeira instância. Trata-se de auto-infração para a aplicação da multa por incumprimento de obrigação acessória em razão de autuado ter deixado de exibir a fiscalização do documento relacionado com as contribuições sociais referente ao exercício de 2004. Para a condição do crédito foi emitido o presente auto-infração no valor de R$ 2.548,77, protocolado pelo Ministério da Fazenda, sob o número tal, que é o número desse processo, conforme consta do cabeçalho. Tudo bem. Vou direto para o voto, que é um assunto que todo mundo já está bem sedimentário, já está bem. O presente recurso voluntário foi formalizado dentro do prazo que alude o artigo 33 do decreto 70.235/72, preencheu os demais requisitos para suporte de admissibilidade, daí porque devo conhecê-lo e por isso mesmo passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias. Observe de logo que a empresa recorrente encontra por sustentar basicamente as seguintes alegações. 1. Da ilegalidade da exação por ferimentos legais aos princípios constitucionais, além dos princípios de isonomia e capacidade
produtiva. De acordo com a regra da lei superior, as normas constitucionais acima indicadas impõem duas situações jurídicas: impede a edição de leis e outros instrumentos normativos em sentido oposto aos direitos assegurados ao pequeno empresário na Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade, e imputa aos órgãos legisladores o dever de editar leis, as quais concedem ao pequeno empresário tratamento tributário. Na verdade, eu falo mais ou menos de princípios constitucionais, que isso já é bem pacífico no sentido que não nos pronunciar com relação à legalidade de leis e princípios constitucionais nesse sentido. E ele também, existe, aí no final ele fala, existe no caso uma inversão de valores, o qual foi indevidamente equiparado a uma empresa de grande porte. Quer dizer, ele se achou injustiçado nesse princípio, porque o que é cobrado um grande porte não é justo cobrar um pequeno que nem ele. E o segundo argumento dele, a presente obrigação se refere à obrigação acessória, proveniente de obrigação principal de valor abaixo de R$10.000, que estaria remida por previsão legal. Porque, na realidade, quando ele argumenta que alguns processos, a TRFN não vai cobrar processo abaixo de R$10.000, então, como a obrigação dele é abaixo de R$10.000, ele acha que seria ilegal, estaria perdoada a dívida dele. Por questão didática, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações conjuntamente. A adesão recorrida, ao se manifestar sobre a impugnação da recorrente, além de negar provimento à solicitação da relevação da multa aplicada, constatou que a mesma não rebateu os argumentos fáticos apresentados por ocasião da atuação, sendo que os argumentos de defesa apresentados não se relacionam com o mérito da atuação, conforme os trechos da decisão recorrida a seguir transcrito. Recebo o pedido de exclusão da multa, juntamente com a informação de que a falta foi corrigida, veiculada na peça de defesa folhetal, com pedido de relevação de penalidade. Para que o autuado faça jus à benesse de relevação da penalidade, é necessário que o mesmo atenda aos requisitos estabelecidos no artigo 291 do Regulamento da Previdência Social, vigente à época da lavatura de forma cumulativa. Analisando os autos, conclui, contudo, que o defendente não corrigiu a falta objeto da atuação, apresentação apenas de termos de abertura e encerramento do livro diário não supre a falta de apresentação deste. Quanto ao livre razão e aos recibos de prolabore, nada foi argumentado nem trazido pela defesa. Assim, não tendo havido a correção da falta, deve-se pedir a relevação da penalidade, formulado pelo contribuinte. Pelo exposto, voto por julgar procedente a presente atuação, mantendo na íntegra a multa lançada. Analisando o recurso apresentado, além da recorrente não questionar os motivos da atuação e nem da decisão recorrida, termina por inovar em seus argumentos e veredar por questões ligadas à constitucionalidade das leis e dos princípios constitucionais, como também afirmar que existem leis que exoneram créditos fiscais inferiores a R$10.000. Por conta disso, considerando o fato de que as alegações recursais são genéricas e inovadoras, tem-se que as mesmas não são preclusas, pois, além de generalidade, não foram submetidas à decisão de primeira instância. Portanto, mesmo que a presente autuação se enquadrasse na situação suscitada pela recorrente, quer dizer, essas suscitações não devem ser acatadas, haja visto o fato de que a contribuinte não as alegou para a impugnação, tornando-as preclusas administrativamente, conforme prevê no artigo 17 do Decreto 70.235/72. Considera-se-á não impugnada a matéria que não haja sido expressamente contestada pelo recorrente. Vale lembrar que o recurso voluntário deve ater-se à matéria mencionada na impugnação ou suscitada da ação recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acordo de primeira instância administrativa, em decorrência da preclusão quer dizer, o recorrente ele não atacou não um ponto específico, ele apenas fez alegações de genérica de inconstitucionalidade, coisa que não alegou perante a impugnação, e também relacionada a dizer que valores acima de R$10.000 a Receita não cobra, que ela perdoa todo mundo, não sei onde foi que ele viu isso. Mas isso foi, na realidade, porque tem alguns processos que a gente PRFN não entra com execução abaixo de 10 mil, por isso ele se baseou nisso. E ela não execução fiscal para créditos tributários inferiores a R$10.000, assim como a Receita fica dispensada de inscrever em dívida ativa débitos, se não me engano, inferiores a R$1.000. Isso, mas isso aconteceu, mas só que você não superou nenhuma medida perante a impugnação, ou seja, precluso. Ok, senhores, considerações, senhores. Só para ressaltar, esse caso, ele trata de apresentação de documentos, né?
Exato, livro, razão, diário, essas coisas, tipo. Livro diário e tal. Os outros dois processos, um fala por multa por deixar de preparar folha de pagamento com todas as remunerações pagas ou creditadas, e o terceiro processo por ter deixado de apresentar fiscalização, nota fiscal de serviço e informações em meio digital relativos à escrituração contábil e folha de pagamento com o layout previsto no manual de arquivos digitais. Certo, e a argumentação deles são todas idênticas, assim, mesmos argumentos, inconstitucionalidade, inferior a 10 mil, só coisa desse tipo, nada de atacar a autuação. Alguém quer fazer alguma consideração? Daniel, como vota? Negando provimento, o conselheiro está não conhecendo em parte do recurso voluntário por este tratar de tema estranho litígio administrativo e na parte conhecida, negando provimento a recurso voluntário. Tá? A gente está falando dos processos 108, 109 e 110. Por favor, Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Jonas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranho litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento e na parte conhecida negar-lhe provimento. Não conhecer em parte, né? Conhecer em parte. Colocando conhecer em parte porque a gente teve uma alteração na nossa pauta, né, conselheira Débora? De alguns casos relatados para a conselheira Débora, o pessoal do CAF entendeu que na verdade, o mais adequado e assim, o que vem sendo utilizado pela Câmara Superior é dizer que conhecer em parte. Tá? Agora, eu estou só seguindo o modelo que eles utilizaram, acho que essa foi a única diferença, não era isso, Débora? Em vez de dizer que era não conhecer, dizer que conhecer em parte. Conhecer em parte. Só que parte dos nossos acordos ficou de um jeito e eu... Isso, mas já que alguém viu esse detalhe lá, a gente faz alteração e vamos ver se a gente consegue seguir daqui para frente desse jeito. Então é isso, senhores, esses foram os resultados para os processos 108, 109, 110, processo 111, relatoria do conselheiro Douglas. Por favor, a senhora Patrícia, que nos acompanha pelo CAF, qual o seu horário, senhora Patrícia? Às 18 horas, presidente. Ok, muito obrigado. Conselheiro Douglas, por favor, processo 111, Vema Construções Limitada. Tá. Um lançamento por descumprimento de obrigação acessória. A decisão da DRJ manteve o lançamento e foi apresentado no recurso voluntário. Esse descumprimento é deixar a empresa de lançar em títulos próprios sua contabilidade, só tiradores de todas as contribuições, montante de quantias descontadas, enfim, na verdade, assim, é aquela discussão que a gente teve ontem, na verdade, com relação ao 13º indenizado, 13º proporcional, da rescisão, férias gozadas, tudo lá junto, e no fim, aí eu já vou passando já para o recurso, ele fala que não é devido, ele reitera os argumentos da impugnação, e aí da mesma forma que de ontem, eu falo que como ele não cumpriu, não fez as alterações e tal, no fim eu estou mantendo, ele fala sobre a não aplicabilidade dessa multa a ele, porque ele não teria a obrigatoriedade de lançar todos da forma como era, no mesmo sentido de ontem, e proporcionalidade, a questão de inconstitucionalidade, proporcionalidade ou razoabilidade da multa. Ok, senhores, temas já conhecidos pela turma que não merecem maiores discussões. Conselheiro relator negando provimento a recurso voluntário por ter deixado de escriturar em títulos próprios. Alguém quer fazer alguma consideração? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Larita? Eu também acompanho. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho a conselheira relator e assim acordo mesmo do colegiado por unanimidade de votos negar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte, item 112.
Agora, o processo do Hospital São Francisco de Assis, e na verdade são alguns processos do São Francisco de Assis, do mesmo hospital, item 112, 113, 114 e 115, todos de relatoria da conselheira Débora, e são os últimos processos da nossa pauta de hoje. Conselheira, por favor, inicie pelo aquele que entender mais proveitoso. Aparentemente são obrigações acessórias e tem compensação no meio aí também, não é isso? O julgamento do 112, o resultado vai ser o mesmo para o 113. O 112 é contribuição individual, lá, e o outro é patronal. Okay. Vou começar pelo 112, mas os argumentos são idênticos, os recursos, então, julgando esse, o resultado é o mesmo para o outro. Ok. Então, posso começar? Por favor. Trata-se de recurso voluntário, interposto contra a decisão da DRJ de Brasília, que julgou o lançamento procedente referente à glosa de compensação indevida de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, artigo 20 da Lei 8.212 e artigo 216, inciso 1, alineado, parágrafo 26 do Regulamento da Previdência Social, incidente sobre as remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título ou segurados empregados. Relativo ao período de abril de 2006 a novembro de 2007. Os valores que representam os fatos geradores da presente autuação foram declarados em GFIP e folha de pagamento, mas apesar do contribuinte ter informado na GFIP as contribuições devidas, os valores não foram recolhidos, uma vez que o contribuinte informou no campo de compensação o valor total devido, sem que houvesse o crédito com permissão legal ou judicial a compensar. O contribuinte informou que as compensações pretendidas referem-se a créditos junto à União Federal no montante de R$6.488.769,55, por decisão proferida no processo número tal, com trânsito em julgado. Aduz ainda o relatório fiscal, que, com base nos documentos apresentados, com planilha de cálculos e sentenças proferidas, entende-se que os créditos utilizados nas compensações realizadas pelo impugnante são relativas às diferenças de faturas de prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde, SUS. Contudo, não é possível a compensação desses créditos com as contribuições previdenciárias. Então, ele apresenta a impugnação, né, tempestiva, da RJ julga o lançamento procedente, regularmente intimado da decisão, ele interpôs o recurso voluntário, com os mesmos argumentos, com exceção do tópico acrescentado acerca da não incidência do juros Selic sobre a multa de ofício. Então, ele fala sobre a ampla defesa e o contraditório, da compensação, das guias de FIP, da extinção do crédito tributário, inexistência de prejuízo onerário. Então, como é relatado, né, não vai ser conhecido o tema sobre o tópico da não incidência do juros Selic nos termos do artigo 17 do decreto 70.235. Da arguição de nulidade de cerceamento, aquela questão do artigo 10, que fala sobre o auto de infração, notificação de lançamento, as questões da nulidade. Então, o lançamento atendeu os ditames, se verificando qualquer ocorrência de cerceamento ou de defesa. No mérito da compensação, conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira instância, o contribuinte não se insurge quanto aos fatos geradores objeto do lançamento, eis que os mesmos foram por ele declarados, mas requer o restabelecimento das glosas de compensações efetuadas pela fiscalização de suas GFIPs, por não se tratarem de créditos compensáveis com as contribuições previdenciárias, uma vez que teriam origem na titularidade de créditos em desfavor da União, decorrentes de serviços médicos hospitalares prestados aos pacientes do SUS. As contribuições previdenciárias são tributos enquadrados dentre os sujeitos à homologação, nos termos do artigo 150, onde o contribuinte calcula mensalmente as contribuições previdenciárias devidas, declara as em GFIP e promove a extinção do crédito tributário, além de cumprir as demais obrigações tributárias acessórias pertinentes, observadas as alternativas legais do artigo 156 do CTN. Dessa forma, ao transmitir a GFIP, o contribuinte apura e demonstra o montante das contribuições devidas, considerando os vários fatos geradores ocorridos no correspondente período. Portanto, sendo também detentor de crédito, pode simultaneamente declará-lo em GFIP
ou seja, pode realizar a compensação do que resulta, evidentemente, a redução do montante declarado como devido e, consequentemente, a ser recolhido. Constituindo a compensação uma das formas de instituição do crédito tributário, o CTN estabelece diretrizes, os requisitos e as regras gerais nos artigos 170 e 170A, que eu reproduzo abaixo. E, especificamente em matéria de compensação de créditos relativos às contribuições previdenciárias, a Lei 8.212, exatamente com fundamento nessas disposições do CTN, estabelece os requisitos, condições e possibilidades legais para a realização do procedimento, no artigo 89, que é o parágrafo 9. Decorrem das disposições legais transcritas, quanto à compensação das contribuições previdenciárias, são exigíveis e aplicáveis duas diretrizes fundamentais. A compensação de contribuições previdenciárias somente é possível quando o crédito corresponder a valor líquido e certo, decorrente de recolhimentos indevidos ou a maior, além da hipótese de retenção em razão da prestação de serviço de cessão de mão de obra empreitada, artigo 31 da Lei 8.212, do qual não é o caso nos presentes autos. A compensação deve se dar de forma e condições determinadas pela Receita Federal do Brasil, observada, inclusive, a indispensável utilização da GFIP. No caso em apreço, o contribuinte não preenche tais requisitos, uma vez que pretende compensar pretensos créditos de sua titularidade, decorrentes da prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde, em discussão judicial, sem trânsito em julgado da decisão, com contribuições previdenciárias devidas informadas em GFIP. Em suma, na ocasião em que realizou as compensações, o contribuinte, além de não cumprir a exigência legal de ter a decisão judicial transitada em julgado, é certo, portanto, que na ocasião em que realizou as compensações, o contribuinte não poderia fazê-lo, pois não dispunha formalmente dos créditos líquidos e certos, decorrente dos recolhimentos indevidos a maior, com os quais pretende justificar seu procedimento. Na realidade, eu acho que aqui tem uma impropriedade. Conselheira, me parece que aí a questão, a menos que tenha uma decisão judicial determinando a possibilidade de compensação, a essência do crédito, ele não tem natureza tributária e, portanto, não... Isso, é por isso mesmo. Então, assim, é uma questão que ele não poderia compensar. Isso, é verdade. Se ele demonstrasse dentro desse processo judicial que ele foi lá e pleiteou, olha, eu quero compensar esse crédito aqui que eu tenho no SUS com o tributo, que o juiz falou assim, pode compensar, e tudo bem, mas se não fez isso, a base da sua decisão aqui é a inexistência dessa natureza tributária do crédito. Sim. Eu vou tirar essa parte aqui que realmente não... eu já tinha mencionado lá atrás que a natureza não era de recolhimento a maior. Então, por esse motivo, e por falta de amparo, né, não é possível a compensação pleiteada pelo contribuinte. Então, não merece reparo ao acórdão recorrido nessa parte. Do preenchimento das GFIPs, em que pese a alegação do contribuinte de ter preenchido corretamente as GFIPs, ele não assiste razão a ele, porque, conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira instância, a informação da compensação que foi realizada deve ser declarada em GFIP em cada competência, bem como demonstrada contabilmente, além de ser precedida da retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido a maior. Como no caso aqui não é recolhimento a maior ou indevido, é de outros créditos, então não é possível, de créditos de outra natureza, então não seria possível a compensação. Né? Então, em decorrência, o preenchimento errado da GFIP. A extinção do crédito tributário de inexistência e prejuízo ao erário. Conforme relatado pela autoridade lançadora, os valores pleiteados na Justiça pelo contribuinte se referem à diferença de faturas por prestação de serviços ao Sistema Único do SUS, de Saúde, SUS, durante a conversão de cruzeiros real para real, e não são créditos compensáveis com as contribuições previdenciárias. Essa é a conclusão de cima ali que eu vou mudar, sabe? Deste modo, por não encontrar amparo na legislação alegada à compensação, foi irregular e, por conseguinte, não promoveu a extinção do crédito tributário nos termos do disposto no artigo 156.2 do CPM. A compensação irregular das contribuições sociais arrecadadas pelo empregador, mediante desconto incidente sobre a respectiva remuneração dos empregados e contribuinte individual, empresário, caracterizada pelo não repasse dos valores da previdência social, além de prejuízo ao erário, conforme pontuado pelo
fiscalização configura em tese ilícito tipificado no artigo 168A do Código Penal Brasileiro. Do caráter confiscatório da multa, eu me reporto à súmula cárcere número 2, que o cárcere vai ser competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade tributária. Então, aqui, como conclusão, conhecer em parte do recurso voluntário e, por tratar de temas estranhos, né, e a impugnação e na parte conhecida em negar-lhe provimento. Senhores, considerações? Não, presidente. Matéria já batida. Daniel, como vota? Relatora. Rodrigo? Acompanho a relatora, presidente. Marita? Eu também acompanho a relatora. Acompanho, presidente. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Como ressalvado anteriormente, esse é o resultado para os processos 112 e 113, ok, senhores? Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Agora o processo 114, também do Hospital São Francisco, é um CFL 68 dessas mesmas questões, ô conselheira? Presidente, vamos para o 115, porque eu constatei uma impropriedade que talvez vou ter que verificar, porque eu estava vendo aqui no termo de encerramento, eu pensei que fosse só os 4 lançamentos, mas teve um outro lançamento e eu acho que envolve cooperativa, porque daí agora que eu estava revisando, eu observei isso. Então, vamos para o 115, que é o CFL 38. Por favor, vamos lá. Por favor. Final 2008-19, senhores. Só um pouquinho que eu vou abrir aqui. Ok. Então, descumprimento de obrigação acessória, CFL 38, deixar a empresa o servidor do órgão público, administração direta e indireta, o comissário, exibir de qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei 8.212. De acordo com a autuação, deixou de apresentar, apesar de regulamento intimado, no termo de início da ação, datados de 25 de 2 e 15 de 5, o livro diário, razão, referência ao período de 1 de 7 a 11 de 2007. O contribuinte foi cientificado e apresentou a impugnação, a DRJ julgou o lançamento procedente, interpôs o recurso voluntário com os mesmos argumentos da impugnação, com exceção do tópico acrescentado acerca da não incidência do juros Selic sobre a multa do ofício, mesma coisa dos outros dois, né? Os argumentos também são os mesmos. Na realidade, os argumentos aqui são os mesmos, do principal, da inexistência de prejuízo. Aliás, ele não rebateu a multa em si, na verdade, esse recurso é idêntico ao da obrigação principal. Então, ele é da arguição de nulidade, a questão da obrigação acessória e do seu descumprimento. Então, semelhantemente ocorrido quando da interposição da impugnação no recurso apresentado, o recorrente também concentra suas alegações no que diz respeito à glosa da compensação indevida, objeto dos autos de infração penal 145.4, daí esse processo, e o 146.2, processo final 2008-17. Razão pela qual não serão analisados nos presentes autos. Assim, uma vez que ficou constatado que o contribuinte regularmente intimado deixou de disponibilizar o livro diário ou razão, então, o resultado é o mesmo do o resultado é o mesmo, presidente. Ok, senhores. Daniel, mesma situação, as alegações de contribuinte são as mesmas e ela já tinha tratado disso no processo anterior. Então, da mesma forma, não conhece do recurso voluntário em parte, por tratar de temas estranhos, e na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar provimento. Daniel, Rodrigo.
Também acompanha, presidente. Marita. Eu também acompanho. Flávio. Douglas. Acompanho, presidente. Eu pulei o Douglas, né? Fui pro Sábio direto. Marcelo. Acompanhe. Ok, então, senhores, então às 7h15 fica o acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso voluntário e por este tratar de termo estranho litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento na parte conhecida por unanimidade negar de provimento. Vamos ao processo 114, conselheira. Presidente, eu estava vendo, o recurso também é idêntico aos demais, só que no lançamento ele comenta, faz algum comentário, o lançamento é sobre o CFL 68, né, e aqui comenta sobre, aqui, ó, na folha, quando fala da autuação, de acordo com o relatório fiscal da infração constante da folha 7 e 8, a autuada deixou de informar na guia de GFIP, né, parte de fatos geradores de contribuições previdenciárias, remunerações a contribuintes individuais e remunerações por meio de cooperativa de trabalho. Só que o recurso voluntário é cópia dos outros 3 que a gente analisou. Ele não entrou nesse mérito. Agora, só agora que estava lendo, me caiu a ficha por causa que ele faz menção a essa cooperativa de trabalho. Isso tem algum reflexo aqui na análise, porque ele não... Qual o ano que foi lançado esse processo aí, por favor? Foi 2008, 27/5/2008. Vamos ver se a gente consegue identificar rapidamente aqui onde estão esses processos. Eu até abri aqui já o comprote. O seu para relatar são 4, né? Sim, presidente, o meu são 4. Patronal, individual e multa. 68 e 6566, deve ser o 6566, que está na equipe de parcelamento. PAEX, volume. Consegue identificar qual é o debitcard que trata dele, não? O senhor quer o do meu ou daquele que está... Esse que tá com problema aí. Da cooperativa. Não o do CFL 68, né? Não. Deixa eu tentar ver, presidente. Então deixa eu abrir esse aqui, que eu estou com o processo já aberto aqui. Só um pouquinho, deixa eu só ver aqui. A outra que eu abri aqui é o CFL 30. Deixar de preparar a folha de pagamento. O senhor abriu o 2008-53? O processo... Final 2008-53. Eu abri o 2008-06. Esse aí é CFL 30, o senhor falou, né? CFL 30, é. Então deve ser esse 2008-53. 53 não aparece aqui para mim. É de que ano? Esse aí é o do lançamento junto. Eu vou tentar abrir aqui, presidente. Eu na pesquisa aqui por data de 2008, eu não achei esse processo, achei só 6. Eu estou no comprote e ele aparece. Eu vou ver o que aconteceu aqui com ele. O que vocês estão desconfiando que é de cooperativa, qual seria? Era porque eu identifiquei aqui pelo termo final que está faltando
a gente encontrar o que é a NFLD final 148, dígito 9, né? E a NFLD 147, dígito 0. Esse aí é o processo final 2008-53. Qual o número dele todo, Débora? É 10.120, 006565/2008-53. Esse aqui é do auto de infração do final ali 147-0. Esse processo não tá digitalizado. Você consultou ele no Comprot, ele está onde? Deixa eu ver, ele está no Serviço de Dívida Ativa da União. Então já foi inscrito em dívida ativa. Deixa eu ver se passou aqui tem a 5ª turma da DRJ, Serviço de Controle da DRJ. Não deve ter passado no conselho, senão estaria digitalizado. Não passou não, foi só pela DRJ e já foi inscrito em dívida. O julgamento foi em 27/4/2009 e já está em, deixa eu ver quando que ele foi. Foi em 2010 que ele foi encaminhado para dívida ativa. Bom, considerando que nesse caso a gente não tem essa questão e a gente teve um parecido, né, que era do Francisco, que tinha discussão sobre o processo que deveriam ou não deveriam ter o tal do depósito recursal, e só um desses processos seguiu, é porque o contribuinte ou ele não impugnou, ele levou uma parte na DRJ, como normalmente a DRJ já tem dado provimento a essa parte de cooperativa, e aí, naturalmente, caberia no CFL 68 você só apontar a necessidade de serem considerados os reflexos, os eventuais reflexos decorrentes dos julgamentos, né, da conclusão final dos processos em que se discutiu a obrigação principal. Uhum. Ok? Porque a matéria que ele está discutindo lá é exatamente a mesma coisa, não é isso? Aqui sim, no CFL 68 é cópia dos demais, ou seja, só aquela questão da compensação. Ele não entrou no mérito, ele não discutiu o mérito ali do lançamento em si. Então ficaria o mesmo resultado, só com essa sua observação ao final. Sim. E aplicação dos reflexos. Os eventuais reflexos. Alcançadas nos processos em que se discutiu o descumprimento de obrigação principal. Certo, presidente. Senhores, todos acompanharam aí a discussão? Todos concordam? Daniel, como vota, também não conhecendo em parte, do mesmo jeito dos anteriores, e negando o provimento da parte conhecida. Daniel, como vota? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho a conselheira relatora, então o resultado foi esse. Acordo de membro do colegiado, por unanimidade de votos, sem conhecer em parte do recurso voluntário, poder se tratar de temas de litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, inegar provimento. Esses são os resultados, ou seja, essa leitura é a mesma do resultado anotado aqui para todos os processos do contribuinte hospital São Francisco de Assis, itens 112, 113, 114 e 115. E com isso, senhores, às 17h50, a gente encerra a nossa pauta da tarde deste dia 6 de outubro de 2020. Mais uma vez aí agradecendo a compreensão de todos na necessidade de celeridade aí na leitura de votos e síntese, né, das questões, porque a pauta tem sido extensa, em particular essa pauta, em que além dos processos regulares do mês, a gente está com processos decorrentes da alteração do limite de alçada para julgamento nos processos em sessões virtuais. O que fez com que processos anteriores que estavam aguardando julgamento em sessão presencial passassem a poder ser julgados de forma virtual e, portanto, essa é a razão do aperto que a gente está vivenciando nessa reunião de outubro. E, por sinal, até um dia a mais a gente vai ter, ao contrário dos meses regulares, que são 3 dias, esse mês a nossa reunião está agendada para 4 dias seguidos.
Então, ao mesmo tempo que agradeço, parabenizo a todos aí, agradeço a colega Patrícia, que nos acompanha pelo CARF, a quem solicito que, neste momento, pare a gravação levada a termo lá pelo CARF.